Olá, estamos começando mais uma videoaula do PET Engenharia Química UFC. A aula de hoje será sobre mecânica e resistência dos materiais, e eu sou Rafael Faria. O assunto abordado nessa videoaula será equilíbrio e aplicação. A aplicação dessa videoaula não será para engenharia química, visto que essa disciplina ela é ministrada principalmente para os cursos de engenharia civil e engenharia mecânica. Entretanto, os conhecimentos dados nessa cadeira são muito importantes para outras cadeiras do curso de Engenharia Química, como por exemplo Mecânica dos Fluidos. Muitas equações de mecânica dos fluidos são tidas a partir de uma equação de equilíbrio, e além disso, o conhecimento de torque é bastante presente na cadeira de mecânica dos fluidos, e estudaremos nessa videoaula. O estado de equilíbrio é caracterizado pelo quê? Apesar de existirem na literatura várias definições, nós podemos ter um somatório das forças sendo igual a zero e um somatório dos torques ser igual a zero. Isso é uma forma mais prática de caracterizar o estado de equilíbrio. Muitos alunos não entendem por que, além de caracterizar o estado de equilíbrio como somatório das forças sendo igual a zero, por que também deve-se caracterizar o somatório dos torques igual a zero. Vamos utilizar esse exemplo para explicar. Imagine uma barra sendo presa por um pino ao centro e uma força é aplicada nessa direção. Como sabemos que toda força tem uma reação em corpos diferentes, nós podemos perceber que essa força sendo aplicada nessa barra vai causar uma força semelhante sendo aplicada nesse pino, e esse pino reagirá e causará uma força na barra no sentido contrário. O somatório das forças vai ser igual a zero. Entretanto, essa barra ainda poderá girar nesse sentido, pois essa força promoverá esse movimento. Ou seja, nós não teremos aí um estado de equilíbrio. Para causarmos esse estado de equilíbrio, nós teremos que aplicar um torque contrário, de forma que o somatório dos torques seja igual a zero. Para isso, aplicaremos outra força. Agora sim, teremos um estado de equilíbrio. Como faremos uma análise das forças em um corpo? Se o corpo estiver em equilíbrio, nós podemos assumir que a soma das forças no eixo x e a soma das forças no eixo y serão zero. Toda vez que faremos esse somatório, nós teremos que entender que essa soma é uma soma vetorial e que essas forças que serão somadas, elas terão sinais negativos e positivos de acordo com a direção que elas estão sendo aplicadas. Usualmente, nós utilizamos algumas conversões para facilitar esse cálculo. Entretanto, independente da conversão que você utilizar, seu cálculo vai dar a mesma coisa. Usualmente, nós utilizamos as forças sendo aplicadas para a direita como sendo positivas, e usualmente nós utilizamos as forças aplicadas para cima como positivas, como por exemplo, essa força seria negativa e essa seria positiva. Além disso, nós temos que fazer o estudo dos torques. Nós devemos inicialmente escolher um ponto que será um ponto fixo, e a nossa barra, nós estudaremos o movimento dela como se ela estivesse girando em volta desse ponto. Cada torque será caracterizado pela força multiplicada pela distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto que escolhemos como o ponto de rotação. Muitos alunos têm dificuldade de entender esse momento de torção, que é o torque. Portanto, vou dar uma breve explicação. Ao fazer o estudo do equilíbrio de um corpo, nós podemos, para o torque, escolher qualquer ponto ao longo do corpo como um ponto para rotacionar. Por exemplo, eu vou escolher esse ponto. Eu vou mostrar para vocês como seria o cálculo para diferentes pontos nessa mesma barra. Para esse ponto, nós vamos escolher que todas as forças que farão com que o meu corpo gire no sentido horário são positivas, e todas as forças que farão com que o meu corpo gire no sentido anti-horário sejam negativas. Certo? Essa vai ser a resposta. Por exemplo, perceba que minha força 1 fará um torque que vai fazer meu corpo girar no sentido anti-horário, então ela vai ser negativa. A força 2 criará um torque que fará ela girar no sentido horário, então ela é positiva. A força 3 no anti-horário e a força 4 no horário.
Agora vamos mudar esse ponto. Vamos escolher esse ponto bem aqui. Perceba que essas duas forças farão com que o corpo gire no sentido anti-horário. Obviamente, elas duas serão negativas. E essas forças, apenas essa fará girar no sentido anti-horário. Então, nós já temos que F3, F1 e F2 criarão torques negativos e F4 criará um torque positivo. Veja. Agora colocaremos o ponto exatamente em cima do ponto de aplicação de uma força. Então, a distância entre o ponto de aplicação dessa força e esse ponto será zero, de forma que essa força será zero. Agora veja, na situação passada, essa força criara um torque negativo. Mas nós mudamos o ponto de aplicação, de forma que agora essa força cria um torque positivo. Alguns alunos se perguntam se escolher pontos diferentes vão darem respostas diferentes. Mas isso não acontece. Se eu escolher um ponto aqui, as forças que nós teremos serão exatamente iguais caso eu escolha o ponto aqui, ou onde for. Alguns alunos também perguntam se é necessário fazer esse estudo em vários pontos. Não. Se eu estou caracterizando um estado de equilíbrio, escolhendo, por exemplo, o ponto de rotação aqui, significa que se eu provar que o nosso corpo está em equilíbrio, então, independente do ponto que eu escolher, a somatória dos torques vai ser sempre igual a zero. Agora vamos falar um pouco de apoios. Perceba que essas duas forças estão sendo aplicadas para baixo, e nós não é visível que nós vemos nenhuma força sendo aplicada para cima. Entretanto, esse corpo não está se mexendo, pois nós sabemos que esse apoio não permite que ele se mexa. Para que o somatório das forças seja igual a zero, esse apoio tem que estar fazendo uma força para a barra. Para cálculos, nós sempre substituímos um apoio por uma força. Como fazer cálculo com apoio? Primeiramente, nós vamos observar um apoio. Esse tipo de apoio é um apoio fixo. E nós observaremos também as forças. Antes de começar os cálculos, nós não vamos fazer nada com esse apoio aqui. Nós sempre substituiremos os apoios por forças correspondentes. Nesse caso, esse tipo de apoio causa uma força X, uma força Y e um torque Z. De forma que nosso Fy vai ser igual a F1, nosso Fx vai ser igual a zero e nosso torque vai ser esse L multiplicado por F1 negativo. Vale ressaltar que, apesar de nós sabermos que esse apoio causa uma força X, uma força Y e um torque Z, nós não sabemos em que direção eles vão ser, de forma que nós chutamos. Ou seja, eu estou supondo que essa força X é uma força positiva, essa força Y é uma força positiva e esse torque é um torque positivo. Entretanto, nessa resposta nós descobrimos que o torque é negativo, de forma que nosso chute ele está errado. Ou seja, o nosso torque não era para ser na direção horária, será sim na anti-horária. Alguns tipos de apoio mais comuns são o cabo. Nós substituiremos sempre os apoios por forças. Entretanto, é muito fácil de descobrir que forças são essas sem precisar necessariamente decorar. Por exemplo, imagine essa viga presa a um cabo. Se nós fizermos uma força nesse sentido, nós podemos muito bem imaginar essa viga se movendo nesse sentido. Se nós fizermos uma força para cima, nós podemos muito bem ver essa viga se movendo para cima. Esse cabo apenas acompanhará essa viga. Se nós girarmos essa viga, nós podemos muito bem vê-la girando em volta desse ponto aqui, já que o cabo só está preso a um ponto da viga. Entretanto, se nós pegarmos essa viga e puxarmos nessa direção, perceba que esse cabo não deixará ela se movimentar, de forma que a força que nós escolheremos será essa força. Outro tipo de apoio é o apoio do tipo rolete, em que esses dois corpos estão apenas encostados um no outro, eles não estão colados. Ou seja, se eu movimentar essa barra nesse sentido,
ela se moverá livremente. Se eu girá-la, ela girará livremente. Agora, se eu empurrá-la para baixo, esse rolete não permitirá que ela se mova. Então nós substituiremos por essa força. Nós temos agora do tipo pino, que é um dos tipos mais importantes. Se nós empurrarmos essa barra para esse lado, esse pino não deixará que ela se mova. Se nós empurrarmos ela para baixo, esse pino também não permitirá que ela se mova. Para cima, ele também não permitirá. Entretanto, nós podemos girar essa barra livremente em volta desse pino. Ou seja, as únicas reações que esse pino fará são reações na força X e força Y. Ou seja, ele não fará nenhum torque para essa barra. Então nós substituiremos uma força X e uma força Y. Agora, para apoios fixos, perceba que se nós puxarmos essa barra, ela não se movimentará. Se nós empurrarmos essa barra para cima, ela não se movimentará. E se nós tentarmos girarmos ela também não se movimentará. Então esse apoio criará todos os tipos de força. Lembrando que nós não sabemos qual é o sinal dessa força. Se a força é para cima, para baixo, para o lado, para a direita, se está girando no sentido horário ou anti-horário. Então nós chutamos um sentido e que ao longo dos cálculos, se nós acertarmos, vai dar um sinal positivo. Se nós acertarmos apenas o módulo, vai dar um sinal negativo. Então nós teremos, na verdade, também o sinal dela. Agora vamos estudar um pouco dos esforços internos. Se nós quisermos fazer estudo apenas nesse lado da barra, nós podemos considerar que esse lado da barra é um apoio fixo. De forma que nós teremos um corte e nós teremos essas forças sendo aplicadas nesse lado da barra. Pois aquele outro pedaço da barra nós estamos considerando como um apoio. Entretanto, é bom saber que, se formos estudar o outro lado da barra, as forças aplicadas serão as mesmas com o sinal invertido. Esses esforços são chamados de esforços internos, pois, se somarmos essas duas barras e estudarmos a barra inteira, essas forças não existirão. Agora levaremos em conta o peso da viga. Se a viga tiver um peso distribuído P, podemos prever que o peso total será P vezes L. Ou seja, se tivermos uma espécie de densidade linear, nós podemos multiplicar pelo comprimento da barra para termos o peso total. O ponto de aplicação desse peso vai ser exatamente ao centro da barra, no caso de termos uma viga de densidade uniforme. Outro conceito importante é o de carga distribuída. Esse é o esquema que representa a carga distribuída, o que significa que, nesse ponto da barra está sendo aplicada uma carga máxima, e nesse ponto uma carga mínima, e nós temos um gradiente linear de distribuição de carga. Quando nós temos essa imagem representando a aplicação de forças numa barra, nós vamos substituí-la por apenas uma força resultante. A força resultante ela vai ser dada pelo Q máximo vezes o L dividido por 2. Perceba que essa fórmula nada mais é do que essa área. Precisamos também escolher um ponto de aplicação. Nós não podemos simplesmente assumir que essas forças vão ser aplicadas utilizando a força resultante todas no meio. O ponto de aplicação vai ser 2L sobre 3, ou seja, vai ser mais ou menos por aqui. É mais certo você lembrar que ela vai estar a 1/3 da carga máxima, pois se o triângulo estiver invertido, esse ponto de aplicação não vai ser 2L sobre 3, vai ser 1L sobre 3. Faremos agora um exercício para fixar os conceitos estudados. Determine a força normal interna, ou seja, a força no eixo X, o esforço cortante, ou seja, a força no eixo Y, e o momento nos pontos D e E da viga. Esse é o ponto D e esse é o ponto E. O ponto E está localizado à esquerda da carga concentrada de 10 kN. Assuma que A seja fixo e a vinculação em B seja um pino. A é fixo e isso é um pino. Bom,
Inicialmente nós vamos pegar o nosso desenho e vamos substituir esses dois apoios por forças correspondentes. Será o seguinte: caso você tenha dúvida por que foram escolhidos essas forças para substituir esses apoios, simplesmente volte um pouquinho na videoaula ou tente deduzir por conta própria. Se fizermos uma força no eixo X, vai ter reação do apoio? Se tentarmos girar, tente fazer esse exercício mais vezes, que vai facilitar para aplicações futuras. Como nós queremos tanto o esforço D quanto o esforço E, nós vamos, por exemplo, pegar essa metade da barra para estudarmos. Por quê? Porque para calcular EC, perceba que nós podemos pegar esse pedaço da barra. Entretanto, nós precisamos descobrir FCY para pegar esse pedaço e descobrirmos os esforços em E. Então, nós vamos pegar os esforços aqui em B. Perceba que, como eu estou usando esse pedaço da barra, nós consideramos o outro pedaço como um apoio. O tipo de apoio dessa barra vai ser um apoio com pino. Agora faremos o estudo do equilíbrio e nós teremos as forças. A força no eixo X vai ser dada apenas por essa força, então ela é igual a 0. A força em Y vai ser dada por essas três forças. Entretanto, nós temos duas forças desconhecidas, de forma que ainda não podemos resolver essa equação. E faremos o estudo do torque, convencionando o sentido horário como sentido positivo. O X representa o nosso ponto de giro. Perceba que essa força vai fazer um torque positivo, pois ela vai girar no sentido horário, e essa vai fazer um torque negativo, pois girará no sentido anti-horário. Esses sinais, lembre-se, nada tem a ver com o sentido da nossa força, e sim o sentido do torque que essa força vai criar. Nós descobrimos assim que FCY é igual a 5 kN. Podemos usar essa informação aqui para descobrir FBY. Agora nós temos as nossas três forças desconhecidas. A principal delas é essa. Utilizaremos agora essa força para descobrir o ponto E. Recortaremos esse pedaço e substituiremos esse pedaço da barra por um apoio fixo. Fazendo o estudo das forças, temos que Fx é igual a 0, Fy é igual a 5 kN, e o torque, utilizando a nossa convenção de sempre e escolhendo esse ponto como ponto de rotação, nós vamos ter que TEZ igual a 7,5 kN por metro. Temos agora a primeira parte da resposta da questão, que é as informações referentes ao ponto E. Pegando mais uma vez a nossa barra, vamos estudar agora o ponto D. Então recortaremos esse pedaço, já que temos todas as forças desse lado da barra. Como nós estamos pegando apenas metade dessa barra, o peso total dela, não vamos pegar o peso completo, sim metade do peso. Como o peso total dela era 6 kN, o peso dessa metade vai ser 3 kN. Agora perceba que como estamos pegando metade dessa barra, esse 3 kN vai ser aplicado na metade dessa barra e não no meio, como muitas pessoas pensam. Vale ressaltar que uma força de 6 kN aplicada no centro dessa barra maior é igual a duas forças de 3 kN aplicada na metade de cada um desses pedaços da barra. Esse lado vai ser um apoio fixo e substituiremos as forças. Perceba que coloquei 3 kN na metade dessa barra. A distância entre esse lado e esse vai ser 75 metros, 0,75 metros. Faremos agora o estudo do equilíbrio. Para Fx igual a 0, temos que Fdx igual a 0. Fy, nós temos essa equação, temos 4 forças. E para Tz, utilizando a nossa convenção sentido horário positivo, e escolhendo esse ponto como ponto de giro, teremos essa equação. Perceba que, como nós temos agora esse torque, ele vai entrar na equação. Descobrimos que nosso torque é negativo,
Ou seja, chutamos que esse torque vai fazer girar no sentido horário, mas na verdade ele vai fazer chutar no sentido anti-horário. Como esse resultado é um negativo, o resultado não está errado. Se tivéssemos chutado que ele faria um torque contrário, esse sinal tinha dado positivo. E descobrimos a outra resposta que a questão pedia. E acabamos assim a nossa videoaula. Obrigado por assistir.